Diz assim a palavra de Deus: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis que um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz, como que no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. 7. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome e com mortandade por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram mortos. Aleluia. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Você pode aplaudir fortemente a Deus. Glórias ao Senhor. Hoje eu quero lhe trazer uma palavra dos tempos. Aleluia. Eu quero falar sobre as fases da entronização do trono do anticristo. As fases estratégicas para a entronização do trono do anticristo. A Bíblia diz que o anticristo já está entre nós, porque o seu espírito opera, mas só que ele mesmo pessoalmente ainda não se manifestou, porque existe alguém que o impede a sua manifestação, que é o Espírito Santo através da igreja. Mas muitos anticristos já têm operado na terra. Por quê? Porque o seu espírito opera sobre a terra.
Mas vai chegar uma fase, vai chegar um tempo em que o seu trono literalmente se instalará sobre a terra. E ele será dado poder para governar as nações. Será dado poder para dirigir as religiões. Ele já dirige, mas estamos a falar de forma literal. Ele vai ter o poder literal para governar tudo. Só não pode fazer isso porque a igreja ainda está aqui. Existe uma entidade, e por cima, sobre essa entidade, existe um governo que impede o governo do anticristo de manifestar. Aleluia. Mas enquanto o governo do Espírito Santo através da igreja opera, o anticristo vai também operando, preparando o seu caminho para a sua entronização. Tão logo que o Espírito Santo e a noiva já não estiverem na terra, então a porta estará aberta para que ele faça a entronização do seu reino. Ele não pode reinar como tal, porque Deus ainda está no controle, através da igreja. Porque declara a palavra do Senhor: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas quando eu falo da igreja de Deus, não falo simplesmente da igreja, porque a palavra igreja hoje é uma palavra controversa. Nós temos igrejas e igreja, e eu estou falando de igreja. Aleluia. Estou falando de igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Estou a falar da igreja de Deus. Estou a falar daqueles que foram redimidos. Estou a falar daqueles que pelo sangue do Cordeiro foram lavados e dadas vestimentas brancas para andarem na presença de Deus. Estou a falar da igreja de Deus. Estou a falar da igreja do Cordeiro. Estou a falar da igreja que é a semelhança e a imagem do seu próprio noivo, que é Jesus. Estou a falar da igreja que é santa. Estou a falar da igreja que não se corrompeu, a igreja que não se misturou com o sistema corrupto do anticristo já operando nesta terra. Estou a falar da igreja que virou as costas para o mundo e disse: não importa o que vier, eu com Cristo somos um e nada nos separará. Estou a falar da igreja que está dizendo assim: o que nos separará do amor de Cristo? Pobreza, sofrimento, divisão entre os homens, espada, morte, nada nos separará. Estou a falar da igreja que está dizendo assim: eu vou levar a minha cruz até o fim. Estou a falar da igreja que está a desafiar as tempestades que o mundo está a trazer contra a verdade para defender a integridade do noivo. Estou a falar da igreja que está pronta para morrer por causa de Cristo, seu noivo. Porque está escrito no livro do Apocalipse: eles venceram por intermédio do sangue, pelo testemunho da palavra e pelo sangue, e não temeram as suas próprias vidas, a morte. Não temeram a morte. Eles caminharam até ao fim. Não importava se alguém os ameaçasse de morte. Não importava se alguém os dissesse que vocês, eu vou decapitar vocês. Não importava se alguém os dissesse: vocês, eu vou vos extirpar. Eu vou fazer vocês desaparecerem da terra. Eu vou fazer vocês fazerem isso e aquilo. Eu vou fazer vocês sofrerem. Eu vou fazer vocês perecerem. Não importava. O que importa é a vida de Cristo na igreja dele. Eles já não se importam consigo mesmo, se importam com Cristo. Paulo disse: já não eu vivo, mas Cristo é que vive em mim. Se Cristo vive em mim e eu já não vivo, quer dizer que eu já morri há muito tempo. Me matar não significa mais nada. Se você vai me matar, me mata. Mas você vai matar alguém que já morreu e já não faz sentido. Eu já não amo a minha própria vida. Eu amo a vida de Cristo em mim. Aleluia. Você pode apontar uma pistola para mim, eu não me importo morrer. Cristo é a vida. Ele diz: aqueles que quiserem ganhar a vida nesta terra vão perder a vida, mas aqueles que perderem vão ganhar a vida.
estou pregando para aqueles que são de Deus, aqueles que são a igreja. Estou pregando para aqueles que estão dispostos a subirem. Se você não é igreja, você não vai dizer amém, você não vai dizer glória a Deus, porque essa palavra não é tua. Mas se você é igreja, essa palavra é para você. Igreja, não estamos no tempo de eu vir aqui para te agradar. Estamos no tempo de eu pregar para a tua salvação. Os tempos estão a acabar. Veja como nós estamos aqui. Estamos vazios. É o tempo da igreja. O amor está a se esfriar. As coisas estão a acontecer. Os sinais dos fins estão a aparente. Igreja, as igrejas falsas vão encher. As igrejas verdadeiras vão começar a esvaziar. Sabe por quê? Porque muitos não vão suportar a palavra do último tempo. Vão se refugiar onde há moleza, onde tudo é liberal, onde tudo vai. Mas aqui ninguém vai conseguir permanecer. Sabe por quê? Porque vão dizer, como disseram os 70, disseram assim, os 69, né? Os 70 disseram assim: que palavra tão dura, não podemos suportar. É melhor nós irmos embora, deixar esse homem. É assim acontecerá nos últimos tempos. Nos últimos tempos as pessoas não vão suportar a palavra, não vão suportar. Vão querer coisa de Deus, mas não vão suportar a verdade de Deus sobre as suas vidas. Vão querer bênção, mas não vão suportar a verdade de Deus para moldar em seus caracteres. Vão querer coisas de Deus, mas não vão suportar a verdade do Senhor para destruir o fruto da impiedade que está a lhes arrastar para o inferno. Vão querer de Deus alguma coisa, mas não vão querer a verdade para moldarem os seus corações, a verdade para santificar as suas almas, a verdade para lhes estruturar na salvação, no caminho da salvação. Não vão suportar isso, vão fugir à verdade, vão se esconder em lugares onde nada importa. O que importa é a vaidade do homem. O que importa são palavras filosóficas para lhe agradar o espírito e a alma, o coração. Mas Deus não faz nenhum sentido, porque no meio dessas coisas Ele já não está. O que você quer que eu fale para você? O que você quer que eu pregue para você? Hoje a igreja está a escolher a sua própria pregação. Não quer ouvir o que Deus quer falar. Hoje a igreja está a impulsionar os pregadores a falarem aquilo que eles querem ouvir. Hoje as pessoas querem que eu fale, querem que o pastor fale, querem que o homem de Deus fale aquilo que é em função das concupiscências de seus próprios corações, de suas próprias carnes. Não querem alguma coisa que confronta o seu ser terreno. Não querem alguma coisa que confronta o seu pecado. Não querem alguma coisa que confronta a sua natureza, que vai ficar a natureza que é para chamar de cães, natureza de cães, que não vão poder herdar o reino dos céus. Não quer palavra que lhe afronta para moldar o seu coração para Cristo. O apóstolo Paulo disse: já não mais eu. A questão aqui já não é eu. O eu deve desaparecer. O eu tem que desaparecer. O eu tem que desaparecer. Você tem que sumir, você tem que sumir. Tem que desaparecer, você tem que sumir, igreja. E Cristo tem que operar em você. Aleluia. Igreja, nós estamos nos últimos tempos. Estamos correndo para a reta final. Daqui a pouco a meta vai se cortar e muitos vão ficar para trás. É melhor nós nos prepararmos, igreja. É melhor nós nos prepararmos. Sabe o que é que vai acontecer nos últimos tempos? E já está a acontecer. As coisas vão ficar mais apertadas ainda. O que o livro do Apocalipse está a dizer aqui no capítulo 6 são as fases até nós chegarmos aos últimos tempos. Como as coisas vão ficar cada vez mais apertadas. Aqui os cavalos e os cavaleiros são a imagem das etapas que nós vamos caminhando até aos fins, até o trono do anticristo ser estabelecido. Estamos a falar de estratégias, estamos a falar dos demônios serem soltos em cada etapa, até caminharmos até ao fim. E quanto mais passarmos de etapa para etapa, as coisas vão piorando, as coisas vão ficando cada vez mais apertadas. O objetivo disso é o quê?
O objetivo disso é desfocar a igreja, principalmente. Segundo, o objetivo é atrair a atenção de todo mundo para o líder que virá. Isso é a estratégia do anticristo. Ele está fazendo isso já. Ele já está. Um dia estava a orar. Deus começou a falar comigo. Ele disse assim: antes disso, eu tive uma visão de arrebatamento. E eu vi todo mundo, muita gente foi, né? Bom, muita gente, entre aspas. Bom, muita gente foi, muita gente entre aspas, pouca gente. Foi levado. E quando isso aconteceu, o mundo ficou um caos. Eu via pessoas correndo dali, daqui, sai dali, volta ali. Uma confusão tremenda. O mundo ficou como se fosse de patas para o ar. Todo mundo estava em confusão. A igreja foi, muitos foram. E eu olhava para aquela cena de caos, olhava tudo acontecendo. De repente, no meio do caos, uma voz começou a falar: a China será levantada. A China será levantada como um dos instrumentos que vai ajudar com grande eficácia o reino do anticristo. E sabe o que está acontecendo? Nesse exato momento, os países, os reis, os governos, os presidentes já estão a ser consciencializados, formatados, ensinados, doutrinados em função daquilo que vai acontecer. Numa outra visão, eu tive uma visão e eu comecei a ver uma confusão na terra de novo, uma confusão gigantesca, como se alguma coisa grande aconteceu e deixou todo mundo confuso, de patas para o ar. E depois disso, eu comecei a ver, em cada canto do mundo, da terra, começaram a sair armas, bombas, mísseis eram lançadas. Mas os mísseis que foram lançados paravam em algum lugar nos ares. E eram diferentes tipos de mísseis. Paravam em algum lugar nos ares. E eu estou a falar em algum lugar nos ares, era em cada país do mundo. Tinha um míssil acima dele. Eu vi quando um míssil chegou sobre Angola. E esse míssil parou sobre Angola. E houve uma confusão. E todo mundo corria daqui e dali. De repente eu comecei a ouvir muitos jovens, essa geração, muitos jovens vão servir o anticristo, vão servir o anticristo. E naquela visão começaram a me mostrar aplicativos simples, mas que são ferramentas do anticristo que ele vai usar com eficácia naquele reinado dele quando se estabelecer. E vi muitos que estavam a manejar, a manipular aqueles aplicativos em função a favor do anticristo. Eram a maior parte dos jovens. Igreja, essa geração deve ter cuidado. É a geração mais obstinada e está a correr o risco de servir o anticristo e perder o caminho para a salvação. O cavaleiro branco saiu no abrir do primeiro selo. Ele diz que foi lhe dado uma coroa. Coroa significa reinado, autoridade. Foi lhe dado um arco e saiu vencendo para vencer. O termo vencendo para vencer significa conquistar, atrair para si. Quer dizer que esse rei que está vindo terá uma habilidade de atrair as pessoas para si. Terá uma habilidade forte de atrair multidões para si. Ele vai conquistar multidões. Ele vai conquistar nações. Ele vai conquistar presidentes. Ele vai conquistar reis. Ele vai conquistar todo mundo. Inclusive o sistema religioso todo estará debaixo da sua autoridade. Mas eu falo, claro, depois da igreja santa do Senhor ir embora, sim. Enquanto a igreja santa do Senhor está aqui,
Ele pode ter domínio de alguma forma, mas não um total domínio, porque existe alguém que lhe tira o sono, o Espírito Santo em nós. Essa palavra parece que não é para você. Eu estou procurando alguém que veio hoje para essa palavra. Igreja, parece que você não está pronto para o reino dos céus. Me parece que você não está pronto para subir. Me parece que você não está pronto para quando Ele vier aqui, você ir com Ele. Parece-me que você tem muitos pendentes. Cristão com pendentes não vai poder, igreja. A hesitação é automática. Por conta de quê? Da justiça nele que opera em você, chamando em você o juízo sobre os teus atos. É a tua própria consciência que vai falar com você mesmo que eu não posso, eu não vou subir. Por isso é que muitas vezes quando nós falamos dessas coisas na igreja, a igreja fica assim, entristecida, pensativa, preocupada. Você não podia ficar preocupada se você estivesse pronto para qualquer momento você subir. Você não ia se preocupar se você estivesse pronto para qualquer momento você ir. Não estamos a falar de muito tempo mais, igreja. As coisas estão a ser apressadas. Você não está a notar nada. Você não está a notar nada, igreja. As coisas estão a ser apressadas. Até os tempos estão a apressar, estão a correr. Você não está a notar nada, que tudo está a ser abreviado. Oh mon Dieu. Não está a notar. Não demorou para você acordar no dia seguinte. Não está a notar que daqui a pouco é já dia 31 de junho. Oh mon Dieu. Não está a notar que há uma alteração no sistema solar. Você não está a notar? Estás distraído. Está distraída. E a distração não vai te ajudar. Você a ouvir o som da trombeta que vai soar para que a igreja santa e imaculada do Cordeiro suba com ele junto. Porque aquela palavra do Senhor, antes que o mal comece a assolar, o justo será resgatado, será arrebatado, será tirado. Igreja, a partir do livro do Apocalipse, a noiva, o Espírito e a noiva dizem: vem. Sabe o que é isso? Significa que o mal começou, as coisas estão a apertar, a igreja não vai suportar tanta agressividade na terra, tanta perversidade na terra. Então vai começar a apressar o noivo para vir. Vem, me pega e me leva. Vem, me pega e me leva. É isso que aconteceu. Oh mon Dieu. Mas diz que o Antigo Testamento é sombra das coisas que vão acontecer, das coisas que estão por vir. O povo de Israel, depois de tanto sofrimento com o faraó, o que é que ele fez? Não aguentou e fez o quê? E clamou, igreja. Vai chegar um tempo em que o sofrimento vai assolar. Vai chegar um tempo em que as coisas vão apertar. Vai chegar um tempo em que as dificuldades vão se multiplicar. E para a igreja ainda mais. Quando esse tempo chegar, lembra-se que estamos a milissegundos da entronização do anticristo. É nesse tempo que a igreja vai pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, nós estamos cansados com isso. Nós queremos que o nosso noivo venha. E o Espírito vai consentir com a amada do amado. E juntos vão clamar. Vão dizer: oh noivo, venha. Por que você demora tanto? Eu estou te buscando, como no livro de Cantares. Eu estou te buscando, oh amado noivo. Eu te procurei onde você estava. Eu vaguei pelos campos buscando você. Onde você está, a igreja vai clamar pelo seu noivo. O noivo vai ouvir, não vai suportar a voz da noiva apoiada pela voz do Espírito. A isso ele não vai suportar. O que vai acontecer? Vai acontecer um fenômeno que o mundo nunca mais vai esquecer. Nunca vai esquecer. Que o noivo vai deixar o seu pai, como está escrito, e ele vai deixar o seu pai, e vai ao encontro da sua noiva, da sua mulher, e ambos se tornarão o quê?
uma só carne. Sabe o que vai acontecer? Jesus vai deixar o Pai e vai vir, vai parar. Minha noiva, suba para aqui. Aí já não tem mais nada para você. Está tudo estragado. Eu ouvi, eu estou aqui. Vem, corre. Corre, vem para mim, suba aqui. Você não pode ser tocada, não pode ser mexida. Toma minha mão, suba para aqui. É dali que vai acontecer que todos aqueles santos que estavam no Senhor, guardando aquelas palavras santas, guardando os princípios sagrados, guardando a vontade do Pai, estarão subindo ao encontro de Jesus, o seu marido. E sabe o que vai acontecer? Uma vez que isso acontecer, o mundo todo vai entrar em caos que ninguém já viu nessa terra. As pessoas vão entrar em caos. E sabe o que está acontecendo? A fome, a morte, que vamos ler aqui. O cavalo branco. Depois do cavalo branco, eu vi o segundo céu a ser aberto. Eu vi um cavalo vermelho e foi lhe dado a tirar a paz da terra. A paz da terra vai sumir. A paz na terra vai sumir. Esses momentos de liberdade que você tem já não vai ter mais. Eu queria pregar uma coisa diferente. Eu gostaria de falar para você de uma forma diferente. Eu gostaria de falar que vai ter paz, mas não tem como falar isso. Você não vai ter paz. Não vai ter paz. A paz vai sumir. Vai ficar tudo apertado. Você vai ser controlado. Vai ser questionado. Quem é você? Qual é a tua identidade? E se você é cristão, pior ainda. Eu sou cristão, eu sigo a Jesus. Pior ainda para você. A paz vai sumir, igreja. O mundo vai ficar em caos. E isso já está acontecendo. As guerras vão tomar conta do mundo. A morte vai tomar conta do mundo. Sabe? Em cada uma dessas fases há um grupo de espíritos do inferno liberado. Há um grupo de espíritos do inferno liberado para fazerem a terra mexer, para mexerem com a terra. As pessoas não vão suportar quando a fome vier, quando a seca vier. Muitos que estavam no cristianismo, muitos que estavam em Cristo, vão sair, vão procurar caminhos de alternativa. Vão buscar dinheiro de uma forma que eles vão abandonar o caminho de Cristo. Quando as coisas apertarem, quando a fome assolar, muitos vão procurar comida e vão trair a sua própria fé. Vão abandonar a santidade, vão correr atrás das coisas para sustentarem os seus corpos mortais. Mas esquecerão que o corpo mortal deve sofrer para que o espírito viva eternamente com o seu Senhor. Nunca se esqueça desse princípio. O teu corpo não é você. Muitos de nós estamos preocupados em cuidar de coisas que não é nós. Estamos perdendo a essência que é nós. Igreja, você está preocupado em cuidar do teu corpo, mas não está preocupado em cuidar de você. O corpo é uma casa em que você está dentro. Tens que cuidar dele? Tem sim. Mas o problema é que você está esquecendo de você. Está cuidando do teu corpo ao ponto de você perder aquilo que é essencial para você. Você quer simplesmente satisfazer o teu corpo, mas não está a pensar em você. Você quer satisfazer o teu corpo, mas não está a pensar na tua salvação. Quando a fome vai assolar, a barriga para muitos vai falar muito mais alto.
do que a voz do Espírito nas mentes dele. A barriga de muitos vai falar mais alto do que a voz do Espírito nas suas consciências. E eles vão seguir o caminho traçado pela barriga, ao invés do caminho traçado pelo Espírito de Deus para a salvação. Tudo isso é um plano, uma coisa bem estrategiada, algo já bem planejado. E já está acontecendo. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Já está acontecendo. A paz vai sumir. O mundo já não terá paz. E sabe o que acontece? Nesse momento de caos é um perfeito cenário. É um perfeito cenário para que aquele que está com arco e com a coroa sobre o cavalo branco, o branco que é o disfarce de santidade, que não é santidade, porque declara a palavra do Senhor que o anjo das trevas vai se transfigurar em anjo da luz para iludir a muito, e inclusive até alguns escolhidos vão ser pegos. Pastores vão cair como já estão caindo. Muitos pastores começaram bem. Muitos homens de Deus começaram bem. Começaram na santidade. Começaram a buscar o Senhor de verdade. O coração estava em Deus. O que eles faziam era segundo o Espírito de Deus. Mas sabe o que acontece? Foram enganados pelo Espírito disfarçado. Foram enganados pelo Espírito anticristo, que se veste de branco, está sobre o cavalo branco, passando uma imagem de santidade, mas não é santidade, passando uma imagem de luz, mas é treva. E por causa desse disfarce ele vai conquistar as nações. No meio do caos ele vai aparecer como o santo que apareceu para ajudar a milhões e a milhares, as nações, e todos eles vão cair nessa. Os pastores vão apoiar o anticristo. Depois que a paz for tirada da terra, ele vai vir para estabelecer a paz. Ele vai vir para consertar a paz quebrada. Vai vir com o disfarce da unificação dos povos. É dali que todo mundo vai ser unificado em uma única religião. Porque ele vai vir com a ideologia que parece ser uma coisa boa, brilhante, e vai atrair todo mundo para si. Mas é tudo falsidade. É tudo uma estratégia para a entronização, para o estabelecimento do seu trono. E isso já está acontecendo. Você está assistindo o filme do anticristo entre as nações. Mas só que o problema não é você estar assistindo o filme do anticristo entre as nações. O problema grave é que você não está entendendo o que está acontecendo. Você não está entendendo o que está acontecendo. E veja como é que você está. Você está permanecendo no pecado. Permanece nas coisas antigas, nos hábitos antigos. Mas lá, ele está fazendo as suas coisas. O tempo está correndo. E você, na sua completa inocência, no orgulho, na vaidade, nos pecados, na fornicação, na masturbação. Mas o filme do anticristo está acontecendo na boa. Os países estão se lançando míssil. É o filme do anticristo. A igreja, a fome está assolando. Por quê? Porque o controle mundial sobre a finança mundial vai estabelecer isso. Eles vão bloquear. É tudo um sistema. Eles vão bloquear tudo. Com o propósito de quê? De que a fome, as crises assolam as nações. Quando a fome assolar, todo mundo vai prestar atenção no buscar alguma coisa. Vai ser um caos. Ele precisa preparar o terreno em caos, para que ele seja o príncipe falso da paz que vai vir. Quando vier no meio do caos, no meio da fome, você que não suporta a fome, você que não consegue jejuar, quando ele vai vir no meio da fome e dizer que eu sou, você vai aceitar, vai dobrar o teu joelho,
porque você nunca teve tempo de jejuar, nunca suportou um dia de fome para Jesus, você vai dobrar os teus joelhos para o anticristo. Igreja, mínima coisa me feriram, mínima coisa aqui, estou tomando essa decisão, estou fazendo isso, estou querendo isso, estou não sei o que. Ei! Quem é você? De onde você é? Para quem você pertence? Você está esquecendo as suas raízes. Diz que vão nos ferir, tem que estar pronto para te ferirem. Vão nos zombar, tem que estar pronto para te zombarem. Vão nos magoar, tem que estar pronto para te magoarem. Vão nos perseguir, tens que estar pronto para nos perseguirem. Vão nos golpear, tens que estar pronto para te golpearem. Vão nos ofender, tens que estar pronto para te ofenderem. Vão fazer coisas contra você, tens que estar pronto para você receber coisas contra você. Vão falar mal de você, tens que estar pronto para você ser falado mal. De onde está vindo falar mal de mim? Agora o quê? Glorifica a Deus e seja cada vez mais santo. Saindo daqui, a igreja já não está bom. Ei! E você pensa que a igreja, por ser santa ou por ser verdadeira, não vai existir no meio o joio? Jesus disse o quê? No meio da plantação de trigo fizeram o quê? Colocaram o joio. Jesus disse que tiram o joio? Não, deixam eles aí. Quer dizer que no nosso meio, embora que nós somos uma igreja o seguinte, estamos nos esforçando para a justificação, para a santidade, não sei o que, vai sempre existir alguém no meio, vai sempre existir alguma coisa no meio. Por quê? Porque durante a madrugada, à noite, o inimigo do teu Senhor vai vir, vai plantar o joio, vai colocar pessoas no vosso meio que vão se disfarçar de serem um de vocês, mas não são, e vão provocar confusão no meio de vocês. Mas sendo vocês servos do vosso Senhor, tens de saber lidar com as situações, porque vós conheceis o que o vosso mestre tem vos dito. Ele me falou mal, já não vou mais lhe dar confiança. De onde está vindo isso? Ei, ele me fez isso. O que ele me fez me feriu. Então vou me afastar, então vou fazer isso. Ei, de onde está vindo isso? Se alguém te feriu, Pedro perguntou, até quantas vezes eu vou perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus disse 70 vezes 7. Uma linguagem figurativa para dizer, não existe um número de quantas vezes você deve perdoar. Vas perdoar, até quando você morrer, ainda continuas perdoando. Estás distraída, igreja. O anticristo, ele está fazendo o seu filme já. Ele já está preparando o seu terreno. Muitos dos seus João Batista já estão aqui. Vocês estão preparando tudo. Os reis, os reinos, as nações já estão consciencializadas. Já estão se preparando para lhe receber. E isso é bússola, é relógio, é sinal. É pistola de sinalização.
no ar. Alguma coisa está aqui. Alguma coisa está acontecendo. Não estás a ver? Ei, presta atenção. Ei, aqui. Ei, aqui. Ei. É relógio para você. Mas você está mais atento às tuas próprias coisas, às tuas próprias concupiscências, do que naquilo que Deus meteu na tua frente para você saber calcular os tempos. Jesus disse: vocês sabem quando vai chover, vocês sabem quando vai fazer sol, vocês conseguem entender quando é que o tempo atmosférico vai mudar, mas não tem capacidade de discernir em um tempo que essas coisas vão acontecer, quando tudo está patente diante dos vossos olhos. Oh igreja, oh igreja, acorda! 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 Ah, Deus, acorda, acorda a tua igreja. Levanta onde você está, levanta ainda, levanta ainda. Levanta onde você está. Ah, igreja. Oh, igreja. Levanta, 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 levanta onde você está, levanta. Ali. Levanta, 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 levanta. Acorda ela, não é para dormir, vamos lá. Levanta, 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 levanta. Entendeu? Muitos estão dormindo. Muitos estão dormindo. Muitos estão dormindo. É necessário acordar. Tem que acordar, tem que acordar. Eu quero que você comece a orar a Deus. Eu não terminei ainda de pregar. Eu só quero que você ore a Deus. Eu quero que você ore a Deus, para Deus despertar o teu espírito. Fala: Deus, me acorda. Senhor, me acorda. Senhor, me acorda. Acorda o meu espírito. Acorda a minha alma. Acorda a minha consciência. O meu consciente. Acorda tudo em mim. Senhor, acorda. Vamos lá. Vamos lá, igreja. Vamos lá, igreja. Ah, Deus. Vamos lá, igreja. Fala: Deus, me desperta. Enquanto muitos dormem, Senhor, abra os meus olhos. Enquanto muitos estão a sonegar, Senhor, faze-me vivo, viva. Acorda minha alma. Muitos espíritos estão adormecidos. Enquanto o tempo está a avançar, muitas almas estão caídas, falidas. Enquanto o filme do anticristo está rolando, você precisa acordar. Acordar na oração, acordar no jejum, acordar na santificação, acordar no amor. Você precisa acordar, despertar, acordar nos sacrifícios. Você precisa acordar na disciplina espiritual. Você precisa acordar. Ei, eu quero ver alguém acordando aqui. Eu quero ver alguém acordando aqui. Eu quero ver alguém acordando aqui. Eu quero ver alguém acordando. Eu quero ver alguém acordando aqui. Acordar na intimidade com Deus. Acordar nos propósitos de madrugada. Ei, acorda.
Alguém deve acordar, alguém deve acordar, alguém deve acordar. Acordar para a obra de Deus. Acordar, está na hora de acordar. Está na hora de acordar. Está na hora de acordar. Rabadeco para a saia. E brande procotoria lá. Ramana pantoro bracadacada. Rica la basciate la bahai. La planta pracatoria la bane. L'obra scatele brocoia. Ramana bacoto pracate. I manda le brocoria bassaia. L'ombra la bassette cavaria. Lembrande calabaglia bessanda. Uva bassette le gloria. Ambrempia la bassuria e beccaia. La planta le brocoriada. Imbra la bassota. Le brande coparia. Umbra ne caravanea. Lambra la bassette. Urrava la cotoia. Membro sacataya. Amante le brecalabaya. E man precatoria le vedaia. L'obra secchetta la via. Papa usi parale. I prosacca. Rapa papa sande. Undra paragosa. A mi prende coria. Le manra cotea dia. Imbre barabasaya. Labra zocoto. I mancia labria. A mambre che par. Rapa papa papa. Udakatakata. Le praseketuya. Mandre catoroni. I brunda la base. Baba ozi calaria. Imbracatoria. Aporobosata. Letra katakata. Ubra de caparea. Ambria magado. La baba baba. Urata catela bahia. Lobra seketa. Ubara la caia. Mapra soto. E paraleca. E maracoparia. Letre que te caia. Ura baba baba. E maracoria. E brasa cadia. La bresaia. Ubra ne coria. La baba baba baba. Lota que te. Y tracalaba. Ora base. Amande coria. Y bros kaya. Baba baba. Le caremes. Ura badeco. A dia seca. Mantre caloria. Baba. Ebriazoco. Y maralogos. Ayasada. Embrabanco. Y prosaya. Baba baba. Le branea. Abadeco. Embralaba. Le revesa. Un rabanea. Mambreca. Y tracoraba. Arraba baba. Ateketea. Lubrazeca. Abrusemena. Embrababa. Lebobia. Ayekata. Urabase. Laraya. Y paracoya. Bebe bebeso. Amenta la bahía. Uratakata. Baba ozia. Y maraqueta. Indreparaya. Lobrazecapa. Urabadego. Mantelaria. Labadagata. Usaketa. Beraloco para. Indracomandea. Ayasata. Imbracaia. Embrababa. Lobadega. Izetaia. Abaoziketai. Imbrababa. Lekapa de kaya. Ligalobosa. Ambiadavo. Arakate. Eklabra. Unrebaya. Luta legatia. Andre parago. Rapapapa. Lebraso. Ikaralea. 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 Lora basea. Apa. Imerari. Ariora. Emalea. Ikrakate. Amandelebo. Iprosale. Laba baba. Uranekaya. Eyasada. Eyazor. Abaroda. Arecas coramenaya. Ibrandolea. Matakatorale. Uradekalia. Abose. Ibradea. Amrebalagosa. Abauzikaria. Ramanya. Anelebea. Aya. 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 Esakatakaria. Lupra de coria. Mande coria. Amantolava. Emaralabaya. Imbrabaloya. Ayaso. Embaraloria. Mabra baba. Atrekatia. Libra zakatototo. Amandekeria. Urabadea. Ayosandea. Ibroka baba. Andrebela. Arabasa. Urabade. Arikadaba. Lopradega. Libragode. Amarego. Labaseke. Amarala. Ibrebeda. Lobresaya. Abiakade. Marakoto. Ibrakadori. Abadea. Ibrekatoria. Abalo. Emaragose. Andreperia. Lubraseketa. Abariekaba. Urarebesanda. Mantrebaraloria. Andrebayago. Amarai. Amarai. Indrabarago. Arale. 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 E para la coye. Abaozemane. Imbrakapa. Imdea. Arikotalia. Aramanea. Uabasa.
uabayera, alewa, urateka, para la gloria, me proteja tú, y proteja, manda la bajo, uale, senta la base, uresata, manesco la manera, aplócate la ba, ma pradego, indralea, la brica baro, abababa, le praseca, oramana, le bobo, ellas, ayacaria, ma baba, usate la ia, amea goba, aya, ayacaria, y a la valle, mandra baba, lura beazo, arico ribera, abayazoko, etara basaka, ayeyo, ebracalia, la prasaca, membra levo, amarra coria, le presia, baba osimania, mancha la brea, libro calale, landra la bo, libra de goa, ababaye, idarose, maresuria, le malaya, loribesaya, mantre caturia, baraozaba, 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 baraoze, hambre calea, lobra de coria, bebe bosaya, amicarabaya, arrecalabo, lembralebos, arremenebaya, luprase caturia, baba ozebe, ayacasa, ayagabo, epraseca, mebralago, mantrevereo, umbralabase, umbralabadego, María de Besay, avantros que pería, la baba, ellas, ayas amanara, la brosecaya, imbrate coria, la besa coria, amababa, paralabo, ligelabo, la preso, ayas coria, amanalebo, etalabaya, umbre de coria, baba, lora basea, arico manala, amanabaya, letropatala, arriba la coche, mandreya, lobo, letarabaya, aparadosia, abreaba, irrababa, landescara, lepranea, orabalego, abayosa, mendralaba, urrabadea, urrequeta, embralabaya, alevaise, larabasaya, umbralabaya, loyesa, etalala, libresa, orabayeda, mandroe, mancha la vía, babaosa, intraquetaía, pareora, mi brasora, mandalia, lobra de cajo, angelea, limbrecala, atropa la leade, baba, isacatorio, mantrade, la brazo, limbralaba, ura secretaria, mandralova, obrusacaya, ella saba, mandabara, umbrecalabaya, babaosa, manchalalo, babayele, ura saca, merande, indrala, lobrasa, andrepera, ura de calaya, amriera, ella saya, uribiasa, amayego, ayesa, itralabaya, maprose, landrabaya, amrebalaba, la tractea, urabase, umbreaba, embrara, uratata, ecalia, andrabalago, brase,